Pensa comigo, você sai de casa e percebe que o seu vizinho trocou de carro mais uma vez. O seu colega da escola, digamos que é a mesma coisa, com a única diferença que o primeiro carro dele aos 22 anos custa cerca de 120 mil reais. E por incrível que pareça, até aquele conhecido que vivia te pedindo dinheiro emprestado não anda mais de ônibus. Afinal, fazem poucos meses que ele conseguiu comprar um carro popular. O interessante ao contarmos esse tipo de história fictícia é que ela diz muito sobre como funciona o mundo real. Tanto que se você passar hoje na frente de alguma concessionária, vai notar que na maior parte dos casos, elas quase sempre vão estar lotadas de gente sorrindo enquanto assina algum tipo de papel. E aí, se você tem um mínimo de bom senso, pense o seguinte: como tanta gente consegue andar de carro novo por aí, recebendo a mesma coisa ou até menos do que eu? Em 2024, o Brasil bateu recorde de vendas em carros novos, cerca de 2,6 milhões de veículos. E ao mesmo tempo, o preço médio dos modelos populares de entrada já ultrapassou facilmente a barreira dos 90 mil reais. Sim, você não ouviu errado, tem modelo básico de entrada custando 90 mil reais. E é onde as coisas começam a ficar estranhas, porque se boa parte da população recebe menos de 3 mil reais, não faz o menor sentido existir o trânsito que nós conhecemos e muito menos ter tanta gente com chave de carro novo na mão. Hoje você vai descobrir não só como as pessoas conseguem comprar um carro zero recebendo salário baixo, como também a psicologia por trás responsável por elas tomarem esse tipo de decisão. E além disso, como você pode usar essas informações ao seu favor para economizar dinheiro e ainda comprar um carro que seja do seu interesse. Ficou animado? Então vamos pro conteúdo. Se tem uma coisa que não muda, é a forma como as pessoas tentam encontrar atalhos para o que desejam. E talvez um dos maiores exemplos disso sejam os carros. Isso porque aqui no Brasil, um carro sempre foi mais que um meio de transporte. Ele é símbolo de status, liberdade e conquista. Mas o problema é que, para muita gente, essa tal liberdade vem acompanhada com juros abusivos, dívidas intermináveis e uma falsa sensação de vitória. Se você é do tipo que tem pouco dinheiro, mas quer ter uma companhia que não liga para o seu saldo bancário, a resposta é simples. Tem um cachorro. Esse daí é bem fofinho, por sinal. Ele vai te receber feliz mesmo que você volte para casa num ônibus lotado, com a camisa suada e o cansaço estampado no seu rosto. Agora, se o que você quer é agradar as pessoas que só te tratam bem quando você tem dinheiro, aí o nome do seu melhor amigo não é doguinho, é financiamento. É quase poético, né? O financiamento te promete exatamente o que você mais quer, a sensação de pegar o carro agora e só se preocupar em pagar depois. É aquele tipo de proposta que parece perfeita quando o vendedor te fala, porque soa como se o tempo estivesse ao seu favor. Mas sendo sincero, num financiamento o tempo é o seu pior inimigo. Hoje, no Brasil, a forma mais comum de comprar um carro não é pagando à vista, é o financiamento. E o motivo é simples: o financiamento transforma o sonho em algo aparentemente possível. Ele te dá a ilusão de que o que você deseja está ao alcance da sua mão. O que eles não te falam, que o seu sonho vai custar literalmente o dobro. Pensa comigo, você quer um carro de 90 mil, mas ganha R$ 2.500 por mês. Mesmo que você entrasse no modo monge, deixando de sair, de pedir lanche, de fazer qualquer coisa, ainda levaria mais de 3 anos para juntar o dinheiro. 3 anos de trabalho, economia e renúncia. E aí vem o vendedor, com aquele sorriso treinado e a frase mágica: dá para financiar, é só R$ 1.300 por mês. Ele te mostra o carro, o banco aprova o crédito e pronto, em poucas horas, o carro é seu. Mas o detalhe que quase ninguém conta é que no final, você não pagou um carro, você pagou 2, às vezes até 3. O primeiro é o que você dirige e os outros 2 são o preço da pressa. E aqui vai uma verdade simples, mas que dói. Financiar é como fazer um pacto com o tempo. Você acelera o agora, mas entrega o seu futuro como garantia. Eu sei bem como é isso. Lembro que uma vez atrasei a parcela da moto e o valor veio maior por causa dos juros. Eu gostei? Nem um pouco, porque no fim, pagar juros é como rasgar o fruto do seu próprio esforço. Imagina acordar às 5 da manhã, pegar transporte lotado, aguentar o chefe criticando o seu trabalho, para no final do dia pegar aquela nota de R$ 100 e rasgar. É exatamente isso que acontece quando você paga juros. E se R$ 100 já doem, imagina 15 mil. Esse é o valor que muita gente paga só de juros num financiamento de carro. E a nível de comparação, é como se você tivesse trabalhado quase um ano inteiro apenas para pagar o direito de dever.
O mais curioso, mesmo sabendo disso, as pessoas continuam financiando. E aí vem a pergunta: por quê? Por que tanta gente continua caindo nesse ciclo? A resposta é meio amarga, mas necessária. Primeiro, porque o vendedor é bom no que faz. Ele entende que você não compra com a razão, você compra com a emoção. Ele sabe que no fundo, o que você quer não é um carro, é o que o carro representa: o status, a sensação de conquista, o olhar de aprovação dos outros. Quando você entra numa concessionária, o vendedor não te mostra o valor total que você vai pagar. Ele mostra a parcela, porque é isso que acalma o seu cérebro. R$ 1.300 parece leve, parece possível. Mas se ele te mostrasse que no final você pagaria 160 mil num carro de 90, talvez você pensasse duas vezes. Talvez você saísse de lá e pegasse um ônibus para voltar para casa. Mas o segundo motivo é ainda mais profundo. É o medo de parecer que ficou para trás. Vivemos numa sociedade onde todo mundo parece estar vencendo. É carro novo, viagem pra praia, stories no Instagram. E quando você vê tudo isso, começa a se sentir menor. Como se o seu valor diminuísse, porque você ainda não tem o que os outros têm. A comparação é o combustível da insatisfação. E é ela que faz muita gente se endividar só para parecer que chegou lá. Tem gente que compra carro e não paga o seguro, outros não fazem revisão preventiva e acabam empurrando o carro na beira da estrada, tem quem compre um carro sem ter garagem, tem quem compre sem ter dinheiro para gasolina. Mas todos têm algo em comum: a pressa de provar alguma coisa. E sabe o que é mais triste? É que no fundo, ninguém liga. As pessoas não estão olhando o quanto você tem. Elas estão ocupadas demais com os problemas da própria vida. O carro vira um símbolo de vitória, mas por dentro, o dono está perdendo noites de sono pensando se vai conseguir ou não pagar a próxima parcela. É engraçado como a gente associa o sucesso à aparência. É quase como se a felicidade estivesse sempre estacionada na garagem. E se você não tem uma, parece que ainda não chegou lá. Mas o verdadeiro sucesso não é o carro que você dirige, é a tranquilidade de saber que você não deve nada para ninguém. E antes que você pense que esse é um discurso de alguém que acha que ninguém deve ter carro, calma, não é isso. O problema não é o carro, é o momento em que você decide tê-lo, porque tudo na vida tem o seu tempo. Se você realmente precisa de um carro, porque a sua rotina exige isso, não há problema em comprar um. O que você precisa entender é como e quando. Quanto maior a entrada, menor o financiamento, e quanto menor o financiamento, menores os juros. É uma conta simples, mas a maioria prefere o caminho mais rápido. Pense em quantas pessoas estão presas em parcelas que parecem não ter fim. Trabalham um mês inteiro, mas o dinheiro nunca é delas, é do banco. O salário entra e sai na mesma hora, e o sentimento é de estar sempre correndo sem sair do lugar. E isso não acontece só com carro, é com casa, com celular, com uma viagem. Vivemos numa cultura que incentiva o ter agora e pagar depois. Mas o que ninguém te conta é que esse depois chega, e quando chega, ele cobra caro. O financiamento é o tipo de armadilha que começa com liberdade e termina com prisão. No começo, é empolgante. Você tem o carro dos sonhos, as pessoas te elogiam, você se sente bem. Mas depois de um tempo, percebe que aquele sonho virou um fardo e que a sensação de conquista se transformou em preocupação. E é nesse momento que muita gente entende o que nunca quis ouvir. O prazer de comprar é rápido, a dor de pagar é longa. Agora, é claro, existem formas inteligentes de lidar com isso. Se o seu sonho é ter um carro, o segredo não é desistir, é se preparar. Dar uma entrada maior, por exemplo, reduz drasticamente os juros. E se você já está financiando, pode tentar amortizar as parcelas finais. Isso significa adiantar o pagamento de algumas prestações do fim do contrato, e é uma estratégia que faz o total cair e diminui o peso dos juros. Outra dica valiosa é olhar para os seminovos. Um carro zero desvaloriza no exato momento em que você sai da concessionária. O seminovo não. Ele já perdeu esse impacto inicial e pode custar bem menos, sem te prender num contrato de 5 ou 6 anos. Mas talvez o mais importante seja mudar a mentalidade, porque o problema maior não está no carro e nem no banco. Está na cultura do imediatismo que a gente alimenta sem perceber. A gente aprendeu que sucesso é mostrar o que tem, não o que é. E isso cria uma pressão constante para ter mais, para parecer mais, para se sentir mais. Só que quanto mais você tenta acompanhar os outros, mais você se distancia de si mesmo. Ter um carro pode ser uma conquista, mas se ele te rouba a paz, não é um prêmio, é uma prisão sobre rodas. No fim das contas, o carro é só um detalhe, e a vida é muito mais do que isso. O que adianta ter um carro se você não tem tempo para dirigir, se passa o mês inteiro trabalhando para pagar as parcelas e quando finalmente tem um tempo livre, tá cansado demais para sair?
o carro te leva para qualquer lugar, menos para a liberdade se ele foi comprado na hora errada. E a verdade é que todo mundo vai ter um momento de conquista, só que o tempo de cada um é diferente. Tem gente que compra o carro aos 25, outros aos 30. O importante é que quando for a sua vez, ele seja realmente seu, e não do banco. Então se hoje você sente que ainda não dá para ter o carro que você quer, continue andando, pegue ônibus, vá de carona. Isso não te diminui, pelo contrário, significa que você está fazendo algo que muita gente não tem coragem de fazer, esperar. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!